A polêmica reforma da Previdência Social é o tema do debate do dia com Maria Lídia Flandoli. Para esse debate, são nossos convidados o deputado federal Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e Douglas Izzo, presidente da CUT de São Paulo. Eu agradeço muito a presença de vocês para falarmos sobre esse polêmico projeto de reforma da Previdência Social que já instala na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Os embates já começaram, já temos a Comissão de Constituição e Justiça instalado, com o presidente nomeado. Está tudo certinho, pronto mesmo para a grande largada. O argumento para a justificativa dessa reforma, que mexe tanto com a vida de todas as pessoas, é que ela é fundamental para o enfrentamento dos desafios da economia, do ajuste fiscal, da retomada do crescimento do país. Eu quero começar por aí. Se ambos concordam que, de verdade, nós precisamos, por essa razão, de uma reforma da Previdência Social. Deputado. Obrigado, Maria Lídia. Obrigado, Douglas. Realmente nós precisamos. Hoje nós temos um déficit público muito grande. A cada R$100 que o Brasil arrecada, 94 já estão comprometidos. Então a margem financeira para qualquer realização é praticamente nula. Pagamos juros e amortização de dívidas que foram contraídas em períodos anteriores muito altas. Então é fato. Hoje se tira mais dinheiro do cofre do que se põe, em especial na Previdência e no conjunto que é a Seguridade Social. Então, isso é fato e precisa ser modificado. Por isso, a reforma precisa ser aprovada e, se possível, ainda esse ano e no primeiro semestre. Para esse saneamento fiscal, precisa ser uma reforma da Previdência Social ou o governo teria alternativas? Começar, por exemplo, com uma reforma tributária, inclusive mais justiça social, onde quem tem bem mais realmente pague mais. Quem deve honre com seus compromissos. Isso aliviaria essa questão do ajuste fiscal imprescindível, o acerto das contas públicas para a retomada de crescimento do país? Acho que primeiro é a gente colocar aqui para quem está nos acompanhando que até 2015 nós tínhamos uma situação de geração de emprego e de crescimento econômico e que a situação da Previdência ela não estava da forma que está. Esse é um fato. É preciso ter crescimento econômico. O segundo, eu quero aqui fraternalmente divergir com o nosso nobre deputado. Em 2017 encerrou no Congresso Nacional uma CPI que fez uma devassa nas contas da Previdência. Ao final dessa CPI, chegou-se à constatação que foi retirado da Previdência Social 475 bilhões, ou seja, são 475 bilhões que as grandes empresas não aportaram na Previdência Social. Somado a esses recursos, nós temos de 2010 a 2014 a DRU, que são mais 262 bilhões que foi retirado da Previdência, sem contar as desonerações que somado... Nós não precisamos divergir, não. Eu concordo com você. Somado. Nós tivemos renúncia fiscal, grandes, por sinais, grandes, concordo com você. Nós tivemos corrupção, má gestão, nós tivemos aí o pagamento de juros altíssimos que o governo Lula conseguiu impor ao país, que hoje estão na ordem de 3 bilhões aproximadamente. É uma dívida altíssima que juntou dívida externa com dívida interna. Em 2008, é bom que o público saiba, ele anunciou na época o pagamento da dívida externa, ele pagou, a dívida ficou zero. Só que imediatamente ele foi no FMI, pegou dinheiro para financiar o PAC, e esse dinheiro hoje é alto. Nós pagamos juros para o FMI de 4% e da dívida interna que ele pegou dinheiro dos bancos, de 4% pulou para 19%. Então a nossa dívida somada interna e externa, ela explodiu e se tira dinheiro da Previdência. Mas essa questão pontual da Previdência que foi tocada aqui, eu acho que se houver esse acerto dos devedores da Previdência, isso de alguma forma
traz para quem nos assiste, para quem está acompanhando e quer entender da real necessidade dessa reforma, a certeza de que sobre o futuro acerto de contas da Previdência e que os benefícios serão pagos e que não haja o que surge como uma ameaça, daqui X anos a Previdência não poderá honrar com os compromissos? Maria Lídia, ajuda muito. Ajuda, mas não resolve? Não resolve. Se você cobrar das grandes empresas que devem, aliás, muitas delas nem existem mais, né? Mas se você cobrar o que as empresas ainda que estão vivas possam pagar essas dívidas, é um bom dinheiro. Se você parar com a renúncia fiscal, é mais ainda. Né? E se você cortar a corrupção e ter uma gestão firme dentro da Previdência, realmente ajuda muito, mas infelizmente os números não se fecham. Douglas. Se a gente considerar todos esse rombo na Previdência, quem deixa de pagar a desoneração, a DRU, que retira 30% de recursos que deveria ir para a Previdência, nós não teríamos rombo. Portanto, eu acho muito estranho que o governo ele queira fazer a toque de caixa uma reforma da Previdência sem fazer uma auditoria. Ele aponta, o projeto ele aponta a cobrança e uma auditoria nas contas da Previdência depois de causar uma maldade terrível ao conjunto dos trabalhadores. Aumenta a idade mínima para aposentadoria para 65 anos para homens, 62 para mulheres, a contribuição de 15 para 20 anos, estabelece regras que vai achatar o salário do trabalhador, o cálculo feito sobre toda a remuneração do trabalhador. O trabalhador no início da carreira, ele tem um salário baixo. Se for se aposentar próximo de 20 anos, aí o cálculo será sobre 60% sobre todo o salário. Mas, Douglas, tem uma coisa, o próprio governo reconhece que essa reforma que ele entende ser necessária, ela vai cortar na carne, vai ser doloroso, mas, e aí eu quero ouvi-los, poderá acabar com desigualdades e privilégios que existem no sistema previdenciário nacional. Isso é uma promessa, é sonho ou tem base na realidade? Não, isso é uma realidade, realmente haverá um nivelamento muito grande. Vai acabar com desigualdade e privilégio de fato? Os privilégios principalmente, né? Muitas categorias estão sendo atingidas com essa reforma da Previdência e a tendência é que se faça um nivelamento muito grande, porque hoje a gente sabe, há um descompasso, né, entre diversos setores, diversas categorias, que realmente fica insustentável você assumir um discurso desse. Então, a Previdência, ela vem realmente igualar essas categorias. Vamos às desigualdades. Aprofunda. Hoje, 52% dos beneficiários do regime geral de Previdência recebe R$ 1.369 e 41% recebe de 2 a 3 salários mínimos. Com a proposta, os mecanismos que estão sendo apresentados pelo governo, vai achatar o salário do conjunto dos trabalhadores. E eu não vejo no projeto nenhum mecanismo de ataque àqueles que têm privilégios no país. Por exemplo, o que não está sendo focado, que deveria também, para que essa tese do governo de acabar com desigualdades e privilégios realmente pareça ter consistência? Por exemplo, militares. Nós temos que, inclusive, fazer a discussão de carreiras, e as carreiras que são no Estado, e o governo ele apresenta o funcionário público como o grande vilão. E aí nós temos que colocar o pingo nos is. Primeiro, que a reforma da Previdência do setor público ela já foi feita. Em 2003, se estabeleceu tempo de contribuição com a idade e teto para todos os servidores públicos. E é importante, Maria Lídia e quem está nos acompanhando, a categoria mais numerosa no serviço público é professor. E ele não é um privilegiado. Eu já disse aqui no seu programa da última vez, eu sou professor na rede pública estadual, eu tenho 2 cargos, eu não chego, o meu salário juntando os 2 cargos não chega a R$ 5.839,45. Isso é o quê? Piso? É o piso? Da categoria. O piso é o teto que foi estabelecido em 2003 com a reforma da Previdência. Teto, não tenho
quinquênios, não tem um somatório, Somatório com de todos bônus, os benefícios. de direitos. Com todos os benefícios. O que acontece no país é que as categorias dentro do serviço público que de fato, né, tem os privilegiados, que isso é diferente de médico, de professor, de enfermeiro, das categorias que atendem a população, a maioria da população brasileira, essa vai ser prejudicada. Eu vou dar um exemplo de um trabalhador hoje, que ele ganha, um professor que ele ganha R$ 2.500. Com essa proposta que está sendo apresentada, se esse professor ou se esse servidor público, ele se aposentar e ele, sobre o seu salário tiver um cálculo dos 60%, porque ele não conseguiu, ele se aposentou ali após 20 anos de contribuição, ele vai receber um salário de R$ 1.500. E se for calculado sobre esse salário ainda a média de todos os salários, né, o trabalhador que ele ganha aí R$ 2.500, ele vai se aposentar com praticamente um salário mínimo. Isso aí não é mexer em privilégio. Certo. O governo, por exemplo, ele apresenta e coloca como, eu não sei se é privilégio, hoje o trabalhador que recebe o benefício do PIS, o trabalhador que recebe 2 salários mínimos, ele recebe, a partir dessa reforma, o trabalhador que ele ganhar 50 centavos acima do salário mínimo, ele não vai receber. Essa medida mexe com 23 milhões de trabalhadores no Brasil. Mas, deputado, eu quero ouvi-lo também sobre assim, todos esses aspectos que foram aqui mostrados, que sem dúvida nenhuma geram muita preocupação. Sim, sem dúvida. E também foi mencionado, assim, em termos de privilégios, que o sistema previdenciário dos militares. E isso, de verdade, já repercutiu lá na Câmara, tanto que os deputados condicionaram só começar de verdade a tramitação e o debate da reforma da Previdência na medida em que chegasse à Câmara Federal o projeto também de revisão do sistema de previdência dos militares. E aí fazer aquela avaliação conjunta. E isso deverá acontecer no dia 20 desse mês, é a previsão. Sim, deverá chegar no dia 20, quer dizer, falta o quê? Falta pouco. Semana. Né? Falta bem pouco. Então, o que eu quero ouvir do senhor, né? O deputado é deputado Coronel Tadeu. Exato. É de verdade. A categoria dos militares, ela é demonizada como uma categoria de imensos privilégios, ou existe sim uma situação muito mais privilegiada para militares se comparados aos trabalhadores do setor privado no Brasil? A resposta a própria sociedade pode responder. Todo mundo fala que os militares são privilegiados. E eu queria... Como se fala, sempre se falou de funcionário público. Exatamente. E o ISO acaba de nos mostrar a situação dos professores. O Douglas, ele falou dos professores. Os professores estão sendo destacados na Previdência justamente porque não cabe você nivelar o professor com outras categorias. Então, eles já estão sendo destacados e muito bem destacados. Os militares, nós estamos com a mesma idade do professor, né? E os militares, vem aí a reforma da Previdência também, né? E eu queria perguntar, primeiro, a sociedade, se ela suportaria ver um policial de 60 a 65 anos trabalhando na rua e catando bandido. Essa é a primeira pergunta, porque quando eu defendo a excepcionalidade, e vou repetir, a excepcionalidade da classe dos policiais militares é justamente porque eu não quero que a sociedade pague um preço lá na frente. Há pouco eu estava conversando com o Douglas nos camarins, né, falando do nível de violência que nós vivemos hoje. A gente já tem uma intranquilidade muito grande com relação à segurança. Aí eu vou colocar um homem de 60 anos para trabalhar no policiamento, então não é privilégio, é excepcionalidade. Né? O número de horas que os policiais militares trabalham, as condições que ele trabalha, ele defende o trabalhador, ele vai entender muito bem isso, que é trabalhar debaixo de sol, de chuva, horas a mais, nós não ganhamos hora extra, nós não temos absolutamente nenhum direito trabalhista, são 34 direitos trabalhistas pontuados na Constituição, os policiais militares só recebem 6. E olha, sufoco para receber esses 6. A questão salarial é uma questão muito importante para a gente, que ela causa um desequilíbrio na categoria muito grande. Todo ano nós temos problemas com essa reposição salarial nossa. Então, não existe privilégio para o policial militar ganhar R$ 2.600 ou R$ 2.900 e trabalhar na rua da forma que a gente trabalha. Então, Não, é muito interessante ouvi-lo chamar atenção para esses detalhes,
como também, para pegar o exemplo dos professores, né, das questões excepcionais. Quando a gente pensa no professor, o professor, que além de transmitir o conhecimento, é aquele que garante a qualidade do futuro que o país vai ter no processo de desenvolvimento da personalidade das crianças que eles educam. Quer dizer, quando a gente começa a pensar na importância do trabalho que é prestado por essa ou aquela categoria, nós vamos assim focar em excepcionalidade sem fim. Os médicos que garantem a vida ou a morte, o enfermeiro, quer dizer, é muito difícil ir por esse caminho. Né? Eu não sei, eu pergunto aos senhores, a lógica, ela tem que passar por que percurso que não seja da importância da categoria, porque todas têm a lógica é uma só, Maria Lídia, é o vigor físico. É o vigor físico, até onde o corpo humano aguenta fazer determinada atividade. Sim. No momento em que você cientificamente... Então é a idade mínima que é? O ponto é a idade mínima? Depende, não só a idade mínima, mas também alguns aspectos de saúde. A forma de cálculo da contribuição, ao aumento do tempo mínimo de contribuição. Um trabalhador rural, trabalhadora e trabalhador rural, se aposentar com 60 anos de idade, né? Se ele produzir, ele tem que pagar R$600 por ano. Se não produzir, ele tem que pagar também. Então, são questões que estão colocadas. O BPC, para um cidadão receber um salário mínimo, ele vai ter que receber aos 70 anos de idade. Muitos vão morrer pelo caminho. Agora, todo esse debate que nós e que você, essa problematização que você coloca, eu acho que remete ao ponto inicial do nosso debate. Nós precisamos, antes de jogar esse sacrifício para o povo brasileiro, nós temos que cobrar realmente de quem deve e quem pode pagar, né? E que deveria pagar. O senhor concorda? E aí, sim, a gente tem que cobrar o Lula, o PT, que hoje... Aí o senhor está politizando e desviando o foco do debate. Mas a dívida foi causada, vamos centrar na Previdência. Não vamos deixar para fazer política então depois. Deixa para depois. Então vamos centrar na questão da Previdência, nesses aspectos que foram levantados por ambos. E eu tenho até a impressão que vocês mais concordam do que discordam. Sim. Não é verdade? Professor, trabalhador rural. Mostram a preocupação com a questão de privilégios. Sim. E das desigualdades e da questão da real necessidade de uma reforma. Mas que reforma? Maria Lídia, qual reforma? Eu gostaria de... Então eu percebo, e ao vê-los assim, representantes de pensamentos que não são exatamente complementares, mas eu os vejo preocupados com pontos de convergência, numa preocupação de profundo senso de humanidade, pensando nas pessoas. Vai ser esse o tom lá? O deputado acredita na Câmara Federal? Existe esse ânimo, existe esse sentimento? Ou com a manipulação política e a articulação política, como é um projeto de interesse do governo, o que importa é aprovar, doa quem doer? Hoje, cada um dos 513 deputados tem uma responsabilidade muito grande em relação a essa Previdência. Porque, infelizmente, é o que eu vou repetir, as contas não fecham. Né? Não dá para fechar, são 200 bilhões de rombo na Previdência. E nós temos que pagar essas dívidas. Quando você fala em Seguridade Social, nós temos ainda a saúde e assistência social que precisam ser também atendidas. Que esse é o critério de nivelamento social que precisa o Brasil adotar urgentemente. Então, cada um dos 513 lá vai ter uma missão muito séria, viu? Bom, senhores, o nosso tempo terminou e eu confesso que eu lamento, porque temos que debater muito essa questão. Não nós apenas aqui para o esclarecimento de quem nos assiste, mas lá no Congresso Nacional, a representação do cidadão com muita responsabilidade, tratando de uma questão como essa, que afeta profundamente a vida de todas as pessoas em momentos muito sensíveis da sua vida, que envolve saúde, velhice, perda de entes queridos, é muito sério. Muito obrigada pelos subsídios que trazem à nossa reflexão. Uma boa noite. Obrigado, Maria. Boa noite.